E aí, generais, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para poder transbordar na vida das pessoas. Está aqui eu, Pedro Ren, né, da Plataforma Internacional de Brasília, mas hoje a gente está aqui na Plataforma Internacional de São Paulo para poder realmente aqui fazer o método IP, fazer outras imersões, fazer reuniões, trazer toda essa experiência cada vez mais aprimorada para Brasília, para você aí de Brasília e região também, poder ter essa experiência sem sair da sua cidade. Isso é o mais fantástico, é você trazer algo que está tão distante da maioria das pessoas para ficar próximo ali e isso impactar e transformar vidas ali. Então, tô aqui com meu amigo, sócio, irmão, parceiro aqui, Erasmo Cirqueira, né? E aí, Erasmão, você tem uma mensagem braba hoje para iniciar esse podcast aqui com a galera? Fala aí um pouco. Vamos lá, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com você, Pedro. Uma alegria estar com vocês, meus amigos, minhas amigas. Tem uma palavra que eu gosto muito que fala o seguinte: a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, por sua vez, ela produz experiência. E a experiência, ela produz esperança. E nós somos acostumados a fugir dos problemas. Quando nós olhamos para uma situação que está muito difícil, está muito tribulada, qual é a nossa primeira ação? É de fugir, é de correr, é de não enfrentar. Mas é um engano, é justamente essa tribulação que vai produzir lá no final a experiência e a esperança. E o que é isso? É a transformação. Como que você gera transformação? Eu coloquei um drive na minha cabeça. Tudo passa. Tudo passa, não há nada que dura para sempre, não tem como. Todo o processo de luta, todo o processo que você enfrenta, que tem dificuldade, você pode entender uma coisa, ele vai passar. Ele vai passar, mas ele vai depender muito da sua decisão, de que forma que você vai enfrentar ele. E nós estamos falando da sua pior decisão. Qual a pior decisão da sua vida? A pior decisão da sua vida tem que ser aquela que te leva para o próximo nível. Que você chega uma hora que você fala, eu me arrependi de tomar essa decisão. Eu me arrependi, por exemplo, de fazer um compromisso, de andar com Pedro Ren, de abrir a plataforma internacional em Brasília, de criar um ecossistema, mas agora eu sou obrigado a fazer esse movimento. Aí nós estamos lá correndo, nós estamos pedalando, fazendo atividade física, coisa que não era habitual para mim. E às vezes você acordando cedo, saindo de casa, viajando, e aí você gera muita pressão nesse movimento. Mas interessante porque a quantidade de pessoas que são transformadas por esse movimento é extraordinária. Isso gera uma retroalimentação. Quando você não foge de um problema, quando você olha para ele e enfrenta lá do outro lado, tem algo extraordinário chamado resultado. E todos nós queremos resultado, todos nós queremos ir para o próximo nível, Pedro. Só que, como que você vai para o próximo nível se você quer contornar o problema? Se você não quer enfrentar ele, é justamente esse problema que você foge que vai te levar para o próximo nível, que vai te gerar um resultado extraordinário. Mas toda vez que você foge dele, que você abre mão dessa tribulação, você está abrindo mão também do seu resultado. Olha que doideira isso que você tá falando, cara. Sobre perseverança. Tudo na vida que você quiser ficar muito bom, você tem que treinar, correto? Todo treino que você faz hoje, você precisa ter 10.000 horas, ou 10.000 tacadas, ou 10.000, né? E você tem que ter 10.000 horas de palco, 10.000 horas de moto para ser campeão brasileiro. Você precisa ter 10.000 horas jogando golfe, 10.000 horas de alguma coisa. Avião, né? O piloto fica um piloto brabo depois de 10.000 horas também. Você precisa ter perseverança. É fazer todos os dias. Você consegue fazer 10.000 horas em um dia? Não consegue. No máximo, se você não dormir, você consegue fazer 24 horas da mesma coisa, se você não dormir. Então, a perseverança vem de você fazer todos os dias e não de mais num dia só. E isso que eu fiz para poder ser campeão brasileiro. A primeira coisa que eu coloquei foram, se eu não me engano, foram 13 anos de piloto profissional, tá? 13 anos fazendo tudo que tinha que ser feito e também aprimorando e não sendo perfeito, e sim aperfeiçoado, que é outro código poderoso que todo mundo aí, ó, pode carregar para casa, que é o quê? A primeira vez que eu fui fazer moto na minha vida, eu não sabia soltar uma embreagem. Eu já peguei uma moto, uma bizinha velha lá na fazenda, doideira isso, cara, e bati ela numa cerca. Olha pra você ter ideia. Aí você fala, esse cara teria alguma chance na vida de ser campeão brasileiro de supermoto? Claro que não. Aquele não. Mas aquele que treinou todos os dias e perseverou mediante a bater numa cerca, depois cair, depois aprender a soltar uma embreagem, depois pegar uma moto menor e ir evoluindo até o ponto de se tornar campeão brasileiro, chama-se perseverança. Então, aquele cara de antes teria chance de ser campeão brasileiro? Não. Você hoje tem chance de ser o melhor do que você faz? Se não treinar, com certeza não tem. Mas treinando e colocando 10.000 horas de prática e executando e fazendo acontecer, você tem chance de se tornar a pessoa que você quiser. E aquilo, que nem você falou, vai te trazer uma experiência. E essa experiência que é da execução, né? Ou seja, você persevera ali, começa a executar, e aí você transforma aquilo numa experiência. Essa experiência, ela te traz novos insights para a próxima experiência. Então, você também precisa se adaptar a mudanças.
A maioria das pessoas, elas não se adaptam a essas mudanças. E aí, o que que acontece com essas pessoas? Elas ficam fazendo do mesmo. Elas até fazem 10.000 horas, mas 10.000 horas da mesma coisa, e não 10.000 horas de uma nova coisa, de uma nova experiência. Se ela aprendeu que aquilo ali não tá funcionando mais, tá travando ela de ir para o próximo nível, o que que ela faz? Ela pega o que deu certo até então, adapta o que não deu certo, modifica o jeito de treinar e treina de uma nova forma. E essa nova forma de treinar vai trazer uma nova experiência. E essa nova experiência vai trazer um novo resultado. É doideira demais. Cara, esse código é muito poderoso. Você imagina, de um problema, de uma tribulação, o que que gera? Você tem esperança, porque você perseverou, você gerou experiência. Então, no meio do caminho, tem uns ingredientes que é interessante. Ou seja, você perseverou, você continuou, porque tem pessoas que desistem no primeiro obstáculo. Tá lá. Eu olhei uma vez, eu me recordo que eu olhei para um edital de um concurso e falei, cara, eu preciso fazer essa prova. Só que as possibilidades que estavam à minha frente eram praticamente impossíveis. Eu não tinha dinheiro sequer para comprar apostila. Eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho. E não paguei, não fiz. Eu tive que pegar dinheiro emprestado para comprar aquela apostila. Quando eu peguei o dinheiro emprestado, gerei energia, o que que aconteceu? Eu perseverei. Eu não conseguia sentar para estudar porque eu não tinha um tempo. Eu tive que ir, durante o meu horário de transporte, do ônibus que eu pegava da minha casa até o trabalho, eu estava lendo a apostila. No meu horário de almoço, que era 1 hora, eu tirava 15 para almoçar e mais 45 para ler. Perseverança. Fiquei perseverando. De tanto perseverar, eu fiz a prova. Fiz essa prova e fui muito bem sucedido. Eu passei naquela prova, mesmo sem expectativa. Cerca de 5.000 candidatos. Quando eu passei nessa prova, o que que eu tive? Uma experiência. Gerou uma experiência. Logo depois disso, foi interessante, que era uma prova escrita, depois tinha uma outra prática, e ali teve algo que foi extraordinário. Nessa prova prática eu também não tinha experiência. Só que tem coisa que a sua mão não pode alcançar. Mas quando a minha mão não alcança, eu aprendi uma coisa, eu descanso e deixo que a mão de Deus pode ser sobre essas coisas. Foi o que eu fiz na época, eu não tinha experiência. O que que aconteceu? Uma pessoa que viu lá o meu codinome em um, acho que era PCI Concurso, um site de concurso, eu coloquei promessa divina. Porque aquele concurso era uma promessa de Deus para mim. E chegou uma hora que essa pessoa viu esse codinome e me ligou e falou, cara, eu preciso te falar uma coisa. Eu marquei com ele. Cheguei naquele local, o que que aconteceu? Ele me apresentou toda a parte técnica da prova que eu não tinha conhecimento. Inclusive, ele contratou um instrutor. Esse instrutor me deu aula no lugar dele, ele cedeu a posição dele para mim. Então nós temos que entender que às vezes é necessário a gente viver favor de Deus. E entender o que é um favor de Deus. É algo que você não merece. Mas mesmo assim, pelo amor dele, ele é com a gente. Naquele momento, quando eu recebi aquele favor, aquilo me gerou algo extraordinário no meu coração. O quê? Eu sabia que tinha algo muito maior cuidando de mim. Quando eu fiz aquela prova prática, eu tirei a maior nota daquela prova. Pessoas com muita experiência que estavam fazendo concurso comigo não tirou aquela nota. E aí o que que aconteceu? Eu passei naquele concurso, fui convocado e tomei posse. Agora, o mais extraordinário é que quando você gera essa experiência e essa experiência chega ao ponto de gerar esperança, você percebe que os problemas são pequenos. Os problemas, nós fugimos deles. E quando nós fugimos, eles ficam gigantes, mas quando você enfrenta um problema, acabou. Ele vai se tornando pequeno a cada passo que você dá. É sobre você não fugir do problema. E anota esse código, é muito importante. Olha, é a tribulação. Não fuja dos problemas. Primeira coisa. Tome a decisão de enfrentar os seus problemas. A pior decisão da sua vida. Enfrentar os seus problemas. Enfrentou os problemas? Cara, isso vai ser extraordinário. Comece a perseverar. Continue, treine todos os dias. Tudo aquilo que está ao alcance da sua mão, é você que tem que fazer. Agora, aquilo que não está, descansa e entrega em quem pode te favorecer, que é o Criador. Quando você descansa e entrega, o que vai acontecer? Você perseverou? Qual o próximo passo? Cara, é experiência. Você tendo experiência, os pequenos resultados geram cura, gera esperança no coração. Depois que você tem esperança, você tem a certeza de que tudo que está ao seu alcance você vai fazer. E o que não está, alguém vai fazer por você. Desde que você esteja no propósito. E aí esse é um outro rolê. Nossa, brabo demais. Cara, olha que louco isso. Erasmão, na época que eu comecei a saltar de moto ali, pra mim, saltar 1 metro de distância era um absurdo. Você não tem noção. Eu pedi pro meu pai, antigamente, aquelas câmeras de filmagem, aquelas de mão. Não sei se você lembra. Lembro. Estilo hoje em dia que tem aquelas propagandas na televisão, como é que chama? Eu já até esqueci. Mas eu filmava lá, como é que é? Você lembra, né? Qual que é a propagandazinha daquela câmerazinha de mão? Aquela câmerazinha lá me filmou dando meus primeiros saltos na fazenda. Essa aí, ó. Tá aqui, ó. Ó que doido. É tipo isso aqui, ó. Era... Qual que é o nome?
Mas não é essa, que essa aqui é melhor do que as que vem na TV. Mas é uma câmerazinha dessa aqui de mão, que filmou meus primeiros saltos de moto. E eu lembro de saltar 1 metro de distância e achar a coisa mais irada do mundo. Até o ponto que, de repente, eu tava saltando 40 metros de distância. Já cheguei a uma rampa grande mesmo, eu saltei 45 metros de distância. Olha que loucura. O cara que achava 1 metro um absurdo, saltar 45 metros de distância. Isso tudo foi a partir da execução, né? É aquele negócio, eu treinei, cada vez fui aumentando o meu nível de percepção sobre as coisas, porque na verdade hoje a sua capacidade, ela é pelo nível de percepção que você tem sobre aquela capacidade, na verdade. Eu na época tinha capacidade, na minha visão, de saltar apenas 1 metro, 2 metros de distância. Eu fui aumentando esse nível de capacidade, hoje 40 metros para mim é simples, para outras pessoas é um absurdo, mas por quê? Eu treinei e coloquei em prática. Eu perseverei sobre aquilo ali. E o mais legal, eu falei assim, é o pessoal que deve estar assistindo em casa agora, falando assim, tá, mas e aí, você tá muito espiritualizado, muito religioso. Primeira coisa, religioso não, porque eu não sou religioso, mas eu sou espiritualizado, né? Eu tenho muita conexão também com Deus, aprendo muito modelo Erasmo aqui na minha vida, bastante. Mas o mais importante, pra você que fala assim, ah, tá muito religioso esse negócio, deixa eu passar um código violento pra você. Se você hoje ter resiliência, perseverar e ter resiliência, gerar uma experiência e executar, né, para poder gerar essa experiência, você falou sobre esperança, eu falo sobre confiança, pra você ter ideia. Para as pessoas aí que estão bloqueadas nessa parte espiritual, você precisa gerar confiança. E essa confiança que vai fazer você ir para o próximo nível. E eu vou te explicar como. Se você pegar hoje os campeões mundiais, eles às vezes bateram na trave, segundo lugar, terceiro lugar, segundo lugar, várias vezes. No dia que ele ganhou a primeira vez, ele praticamente não perde mais. Você sabe por quê? Ele pegou esperança, ou a barra confiança. Todos os campeões mundiais, todos. Você vê lá eu lembro do. Como é que era o nome dele? O Chase Sexton, que era um piloto profissional americano lá. Ele não tava ganhando. Ele sempre, quando ficava em primeiro, sabe o que acontecia com ele? Caía. E aí derrubava, escapava à frente, ele caía, alguma coisa do tipo acontecia. E aí teve um dia que ele conseguiu finalizar a corrida e ganhar. Ganhou a primeira vez. Ganhou diversas outras vezes. E agora é um dos caras mais fortes que tem hoje no mundo aí na parte do motocross, supercross ali. Por quê? Porque basta ele acreditar. Gerou a vitória ali, gerou uma esperança, uma confiança, e agora ninguém tira isso mais dele. É igual eu a primeira vez que eu ganhei uma corrida. Depois que eu ganhei a primeira corrida, cara, foi fácil ganhar outras corridas, mas até ganhar a primeira corrida eu precisei perseverar, executar, gerar experiência e ir fazendo até o ponto que gerou uma confiança ou uma esperança, que gerou uma transformação de tal forma ao ponto que, cara, era vitória o tempo inteiro. É isso aí. E é muito simples. Você pode ter certeza, todos nós somos bons em algo. Todos nós fazemos algo de forma excelente. Tem pessoas que vão para a cozinha que fazem uma comida extraordinária. Não é o meu caso. Eu, por exemplo, gosto muito de churrasco. Eu faço um churrasco excepcional. Mas o que que acontece? As pessoas, elas não conseguem perceber que é sobre isso. Sabe quando você faz aquilo que você é muito bom? Por que que é muito bom? Porque você treinou, porque você aprendeu. E você olha para algumas coisas e você não entende, você acha que está muito distante, está muito longe, que você não consegue chegar ao resultado. Sabe por quê? Porque você não treinou. Porque a esperança no seu coração, a confiança, ela é muito pequena. Mas se você entender que é só você treinar, cara, é só você tomar uma decisão, a pior decisão da sua vida tem que ser de enfrentar os seus problemas, de enfrentar os seus desafios. Quando eu vim para o método IP e fiz aquela imersão, foi uma das piores decisões que eu tomei. Por quê? Eu fui desafiado no método IP. Eu tive que começar a correr, eu tive que começar a cuidar da minha saúde, eu tive que criar o hábito da leitura, e aquilo para mim era tudo muito novo. Eu tive que me redesenhar. E foi uma luta interna comigo mesmo. Eu tive que tirar muito da religiosidade que eu tinha durante muitos anos. E aí eu tive que acessar algo que foi extraordinário, a liberdade. Por que que eu acessei a liberdade? Porque eu comecei a andar, a perseverar. Até que chegar uma hora que eu falei, poxa, eu não preciso ser obrigado a nada. A minha concepção natural, ela é de ser livre. Todos nós somos criados para ser livres. Só que ao longo das nossas vidas, nós somos fechados por camadas, que geralmente elas são colocadas com o objetivo de proteção pelo pai, pela mãe, pelo pastor, pelo padre, né, pelo político, pelo professor. Só que isso vai nos aprisionando, vai gerando o quê? Barreiras, obstáculos, vai gerando bloqueios emocionais. Quando você entende que você tem várias camadas e que você pode remover essas camadas, da mesma forma que elas foram inseridas, elas também podem ser removidas. Mas como? Por meio de uma decisão. Eu tomei essa decisão
de viver uma vida de liberdade, de viver uma vida de desbloqueios. Eu comecei a participar de um ecossistema, de um processo de desbloqueio. E aí eu comecei a acessar a liberdade. E aí eu vou te falar uma coisa, a liberdade não é você poder fazer tudo, mas é não ser obrigado a fazer nada. É você entender primeiro a sua essência, quem você é. Cara, esse código é muito poderoso. Quando você foi gerado, tem um propósito nisso aí. Você foi gerado com uma concepção de ser livre e de prosperar. Eu não estou falando de dinheiro, não é sobre dinheiro. É sobre você romper, é sobre você ir para o próximo nível, é sobre você crescer todos os dias. E quantas pessoas deixaram de crescer e estão estacionadas ao longo da vida? É muito simples, é só você olhar para a natureza. A natureza, você percebe que é um ciclo natural de prosperidade. Tudo na natureza está em movimento. E por que você continua parado? Você é natural, você veio da natureza. Porque nós, diferente dos animais ou de uma árvore, nós conseguimos gerar um bloqueio. Uma árvore não. Chega para a árvore e fala, para de crescer. Ela não para. Agora chega para uma criança e fala, você não vale nada. Você não vai crescer, você não vai aprender, você não vai ser ninguém. Aquela criança ela vai sendo bloqueada por meio de camadas. Porque nós somos dotados de conhecimento e somos tomadores de decisão. Nós temos a decisão de avançar ou não. A maioria das pessoas estão estagnadas, estacionadas. Quando você olha para uma árvore, quando ela está parada, ela está morta. A árvore, quando ela não está morta, ela está sempre rompendo, está sempre se renovando, está sempre crescendo. Agora, se você está parado, lamento em te dizer, mas você está morrendo. Só que eu tenho também uma novidade para você. Você pode nascer de novo hoje. É só você tomar uma decisão. Uma decisão de romper, de crescer, de prosperar, de tirar essas camadas, de tirar esses bloqueios e de ir para o próximo nível. Qual a pior decisão da sua vida que você tem que tomar hoje para você crescer? Cara, esse negócio que você falou de nascer de novo, pra mim é incrível. Eu tenho uma história com essa palavra chamada nascer de novo. Eu fui competir, né, num campeonato em São Paulo, Aldeia da Serra. Aqui em São Paulo, é aqui perto, né? Aldeia da Serra. Aldeia da Serra é aqui perto. Nesse campeonato lá, era a primeira vez que eu estava preparado o suficiente para ganhar um brasileiro, né? Do cara que era 11 vezes campeão brasileiro. E esse cara tinha me falado 2 anos antes que para eu vencer dele, eu teria que nascer de novo. Só que aí vem o negócio, a gente só tem uma vida. E eu escutava isso muito, cara. Eu era daqueles caras, Erasmo, que ia pra academia e todo dia botava vídeo motivacional em inglês, né? Porque os americanos ali têm uns vídeos absurdos motivacionais. E aí falava, você só tem essa vida, não tem mais uma chance. Se você hoje, pra vencer, você tem que ter a mesma vontade de vencer, você tem que ter vontade de respirar. Aí eu fechava aqui a respiração até ficar agoniado e falava, essa é a minha vontade que eu tenho de vencer. E comecei a viver aquilo ali, cara, de tal forma. E eu falei, cara, eu só tenho essa vida. E aí nesse dia, eu fui competir e tudo aconteceu de errado, né? Tudo aconteceu de errado. E aí a maioria das pessoas ia falar assim, cara, a pior decisão que eu teria tomado na minha vida ali seria correr naquele dia. Por quê? Eu fundi o motor a 20 quilômetros de distância da pista. Aí eu coloquei minha van num guincho, cheguei de guincho, as coisas bateram na porta de trás, eu tive que quebrar a porta para poder tirar meus equipamentos lá de dentro, minha moto, meus equipamentos, né, toda a estrutura. No primeiro treino que eu participei, estourou minha suspensão, no segundo estourou a mangueira da gasolina. Aí meu mecânico chegou pra mim e falou assim, cara, a bruxa tá solta pro seu lado, Pedro Reino. Aí eu falei pra ele assim, não é a bruxa que tá solta, é Deus perguntando assim, o quanto que você quer mesmo ganhar hoje desse cara? E aí eu fui lá e foi a primeira vitória que eu tive, depois ele aposentou, né, do Campeonato Brasileiro, etc e tal, mas eu ganhei dele, foi a primeira vez nessa noite. Eu lembro até a foto no pódio, eu sorrindo, e ele, cara, mais fechadona assim, sabe? E eu apertei a mão dele nesse dia, ele nem lembra provavelmente disso, mas eu apertei a mão dele nesse dia e falei, nasci de novo. Porque ele tinha falado há 2 anos atrás que eu precisaria nascer de novo pra um dia ganhar dele. E olha que louco, a gente só tem essa vida, então vai ser nessa. Às vezes você tá travado aí por conta de uma decisão que só tem essa vida pra tomar essa decisão. É só nessa que você vai fazer acontecer. Você não tem garantia de nada além dessa vida. E hoje você pode fazer acontecer. Hoje você pode tomar aquela decisão que a maioria das pessoas vai falar que é a pior decisão da tua vida. Eu, começando com 13, 14 anos de idade a pilotar a moto, todos os campeões brasileiros começaram com 3, 4 anos de idade. Não teve campeão brasileiro que começou com 13, 14. Eu tive que tomar a pior decisão. Falei assim, cara, eu não nasci numa família que veio de piloto de moto. Eu não nasci com a idade
que seria a melhor para poder começar. Eu não tinha os contatos suficientes, o network suficiente para poder cortar os caminhos. Eu tive que aprender esses caminhos, conhecer pessoas e colocar pessoas em minha volta. Só que eu tomei decisão. E todo mundo falava: o que você tá inventando com isso, Pedro? Piloto de moto vai fazer outra coisa, cara. Você veio de uma empresa bem sucedida com seus pais, etc. Vai inventar moto, cara. E logo você que não tem talento nenhum pra nada disso. Falei, cara, não importa, cara. É a decisão que eu tomei. Aquela decisão que todo mundo fala que você é louco. Todo mundo fala que o que você tá fazendo? Igual hoje pra ser sócio do Pablo aqui na plataforma internacional de Brasília, falar assim, cara, você é coach. Agora virou coach. Agora tá falando disso, tá falando daquilo. Eu tomei uma decisão que foi a pior decisão que eu tomei na minha vida durante um curto período de tempo, que eu botei tanta intensidade. Aí o outro código violento pra vocês aí. Grava essa. Se você aumenta a intensidade, porque não existe como você acelerar o tempo. O tempo é 24 horas do dia para todo mundo, mas você tem como acelerar no tempo. E como é que você faz para acelerar no tempo? Até o feijão que demora para cozinhar, se botar numa panela de pressão, cozinha rápido. Então você aumenta a pressão da sua vida. Você coloca mais pressão, mais intensidade, você coloca nos ambientes que as pessoas giram tanta energia que aquilo dá tanta pressão e você começa a executar tanto. De repente, seu dia, para a maioria das pessoas, parece que tem 50 horas do tanto de coisa que você faz. Ou seja, você está aumentando a pressão, você está começando a acelerar no tempo e não o tempo. E aí, nesse tempo, você consegue fazer 20 anos em um ano. 10 anos em um ano, é por isso que fica assim, 10 anos em um ano, olha esses papos de coach. Cara, se você não colocar pressão suficiente, igual o feijão, tenta cozinhar o feijão. Eu sei que talvez nunca cozinhou uma panela de feijão, eu já, cara, eu fiz essa besteira uma vez lá em BH, né, na época era o apartamento que minha esposa tava lá, e eu botei um feijão e não tinha panela de pressão. 6 horas depois, eu ainda tava com o fogo ligado, cozinhando feijão, e ele ainda ficou duro. E na panela de pressão é tão rápido, e aí eu peguei essa sacada. Tem que usar a ferramenta certa. E qual a ferramenta certa de uma pessoa alavancar e acelerar os resultados? Acelerar no tempo. O ambiente, as pessoas que têm em sua volta, conectar com pessoas, porque vamos falar assim, você consegue hoje tocar 7 empresas ao mesmo tempo? Eu duvido. Você não. Mas se você tiver as pessoas certas, o ambiente certo, e as pessoas tocarem isso para você, com você consegue acelerar o tempo. Em vez de ter uma empresa, você poderia estar tendo 7, 8, 10, 20 empresas. Eu conheço gente que tem 100 empresas. Mas ele não toca tudo, ele tem pessoas, ecossistema que faz acontecer. Tá faltando é você colocar pressão no tempo. Cara, você falou uma coisa aí que foi interessante, né? Eu já tô começando a me acostumar com as pessoas me chamar de louco. Quando eu tomei uma decisão de deixar um serviço público, um concurso que foi sonhado, almejado, uma vida de executivo, uma proposta que, do ponto de vista financeiro, talvez eu estaria entre os 3, 4% dos brasileiros. Eu já estava, na verdade, nesse patamar. Mas eu tomei uma decisão. Em um determinado momento, ela foi a pior decisão da minha vida. De quê? De largar o salário, de largar o 13º, de largar uma participação nos resultados, nos lucros, de largar benefício de plano de saúde, de ticket, de largar algo que antes me parecia como uma proteção, como estabilidade. O serviço público me gerava estabilidade. Só o que acontece? Essa estabilidade, ela chegou uma hora que ela virou um teto. Eu tomei uma decisão de deixar tudo isso, de largar tudo isso. Foi uma das piores decisões que eu tomei na minha vida. Por quê? Quando chegou em um mês, eu não tinha mais o salário, eu não tinha mais 13º. Como é que eu ia manter minha casa? Eu tomei a decisão de me tornar um empreendedor, um empresário, um investidor. Mas eu perseverei. Aí veio o primeiro negócio, depois veio o segundo negócio. Conexão, pessoas. O que aconteceu? Pergunta se eu me arrependi. Essa pior decisão se tornou uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque quando você toma aquela decisão que vai te gerar uma dor, mas é uma dor momentânea, é uma dor passageira, é uma dor que não dura para sempre, é uma dor que gera transformação. E quando você vem com um resultado, aquelas pessoas que te chamaram de louca, porque no meu caso teve isso, mas você é louco, você vai deixar um serviço público, você vai deixar uma carreira, você vai deixar estabilidade para se aventurar. É sobre você entender o tamanho da capacidade geradora de riqueza que tem aí dentro de você. Cada um de nós temos essa capacidade, só que ela está adormecida. Você ainda não entendeu que é você. É você que tem que fazer todas as coisas. Da onde que vem os seus negócios? Da onde que vem o seu emprego? Da onde que vem o seu salário? Da onde que vem a sua família? Tudo vem de você. Só que se você olha aí nos seus últimos anos, 2, 3, 4, quanto que você investiu em você? Às vezes você investiu no carro, você investiu no apartamento, você investiu em tudo que está ao seu redor. Investiu no smartphone, às vezes no bom computador, mas em você, na sua saúde mental.
na sua liberdade. Você investiu? Esse é o problema, nós não temos a cultura. O brasileiro ele tem a cultura de fazer uma faculdade de trabalhar para um terceiro. Não estou falando que isso é errado. Tá tudo bem se você é CLT. Mas eu aprendi uma coisa. Você pode empreender, por exemplo, na sua CLT, até no concurso público. Aí você fala, como que eu posso empreender? Eu sempre empreendi no concurso público. Eu nunca fiquei mais de 2 ou 3 anos, no máximo, em uma unidade. Eu sempre obtinha conhecimento, treinava pessoas e ia para um próximo nível. Sempre. Isso é empreender, porque você está acumulando experiência. Se você não tem condições de abrir hoje o seu negócio, de governar, de gerar riqueza para você e está gerando para um terceiro, comece a empreender dentro da sua CLT, dentro do seu concurso público. É só você entender o jogo. Começa a gerar valor, começa a trazer mais resultado e começa a treinar pessoas para ficar no seu lugar. Vai chegar uma hora que eles vão reconhecer, falar, esse cara está preparado para ir para o próximo nível. Aí depois você vai estar preparado para ir para o próximo nível. Vai chegar uma hora que não te cabe mais lá dentro. Aí é a hora de você sair. Foi o que aconteceu comigo. Eu tomei uma decisão, rompi porque não tinha como eu continuar dentro da instituição. Eu estava no teto, não tinha mais espaço para mim lá dentro. Eu já tinha ocupado diversos cargos estratégicos daquela instituição e não tinha mais para onde ir. O que aconteceu? Eu tomei a decisão, rompi a bolha. Os negócios começaram a chegar, o resultado começou a chegar. E muitos daqueles que me chamaram de louco, depois me ligaram e falaram, eu quero almoçar contigo. Quando eu chego lá, vem a pergunta, como é que você fez? Qual o caminho que você seguiu? É sobre você gerar tanto resultado que as pessoas que te viram como loucos, agora te olham para você e falam, cara, esse cara é extraordinário. E aí você começa a transbordar. Quem disse que ia ser fácil, né, Erasmo? Tem gente aí que tá se perguntando assim, fala assim, cara, mas esse negócio que vocês estão falando é muito difícil. Nunca falaram que ia ser fácil. Consegue ser leve. E dá pra ser leve. Se você carrega essa parte espiritual, almática, física, nos padrão certo, saber quem é o ser, fazer e o ter seu, o triângulo, né, da tríade ali, que é quem eu sou, o que eu faço e o que eu tenho, saber realmente o quanto você coloca em cada pilar desse ali, você vai ter uma vida muito mais leve. Mas ninguém nunca falou que ia ser fácil. Cara, mas pra mim, assim, vamos lá. Vamos escolher o seu difícil hoje, tá? Ser gordo é difícil? Imagina o tanto que ser gordo é difícil, cara. Você pensa assim, ah, não consigo correr, não consigo fazer um esporte, não consigo brincar direito com meu filho, fico ofegante, não tenho energia pra nada. É difícil também. Treinar na academia e ter saúde também é difícil. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que pegar peso, eu tenho que fazer aeróbio, eu tenho que fazer um monte de rolê. É difícil também. Só que é o seguinte, você tem que escolher o seu difícil. Qual difícil hoje você escolhe? É o difícil da academia, da saúde, de ler um livro, de ler a Bíblia, porque é o seguinte, ser pobre é difícil, mas para se tornar rico também é difícil. Você precisa ler, você precisa prosperar, você precisa colocar em ambiente, você precisa pagar o preço, investir, né? Ele estava até falando ali agora do store building, né? Store building. Você construir a tua história, você acessar novas experiências. E ali você precisa entender que você vai ter que pagar aquele preço. E a maioria das pessoas não está disposta a pagar o preço. O preço do suor, o preço da academia, o preço de uma leitura, de uma mentoria, de um treinamento, de cursos, de nada disso. Ela não está disposta. Aí depois ela fala, é porque a vida é difícil. Só escolhe seu difícil. Se você está escolhendo hoje o fácil, ela vai ser uma vida difícil. Mas se você está disposto hoje a viver uma vida difícil, ela vai se tornar mais fácil lá na frente. E é muito mais fácil para as pessoas hoje ficar falando o tanto que foi fácil para outra pessoa do que ela pegar e tirar a bunda dela dali e começar a fazer. É muito mais fácil julgar as pessoas, falar que para elas foi fácil e para você que é difícil, do que você tirar sua bunda da cadeira e fazer acontecer. Você falou uma coisa que me lembrou algo que é extraordinário. Posicionamento. Quantas pessoas hoje deixam de se posicionar? Tem vergonha, Pedro, de se posicionar. Elas fazem de tudo para agradar a todos. E acaba vivendo uma vida que não é a delas, não é a sua essência. Eu fui assim já um dia. Eu tinha dificuldade de dizer não para as pessoas. Eu dizia o sim para as pessoas, porque eu não queria conflitos, eu não queria desagradar ninguém. E aí, quando isso acontecia, o que gerava no meu coração? Frustração interna. Você se frustra. Por quê? Você está vivendo aquilo que não foi programado para você. Você está vivendo o que foi programado para o fulano e para o Beltrano. E aí, com isso, você começa a ter uma vida falsa. Tomar decisão de se posicionar é difícil. Mas quando isso acontece, é extraordinário o resultado ao seu redor. Por exemplo, quando eu comecei a me posicionar, o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a se afastar. Mas por quê? Porque eu comecei a ser eu.
eu comecei a me posicionar e a minha essência começou a aparecer. Quando a minha essência começou a aparecer, aquelas pessoas começaram a ficar incomodadas. Ou seja, não era para aquelas pessoas estarem do meu lado, porque elas estavam do lado de uma pessoa falsa. E aí eu olho para você, quantas vezes você disse o sim quando na verdade queria dizer o não? Quantas vezes você deixou de se posicionar, de falar a verdade do que pensa para agradar outras pessoas e deixou de ser você? E as pessoas estão do seu lado porque você continua sendo falso, porque você deixa de se posicionar. A decisão de se posicionar é difícil. Ela às vezes gera inclusive dor. E aí quando você tem essa dor, é interessante porque essa dor ela gera uma outra coisa. Da mesma forma que algumas pessoas se afastam, outras se aproximam. Mas se aproximam diante de uma verdade, não diante de uma falsidade. Ela se aproxima de você, da sua essência. E aí você começa a viver algo que é surreal. Você começa a ter pessoas verdadeiras ao seu lado, que estão por você pela sua frequência, pela sua energia, por quem você é e não pelo que você tem. E aí você percebe que essas pessoas começam a chegar, o ambiente começa a mudar, porque vocês começam a andar no mesmo propósito, porque vocês começam a ter unidade e linguagem. Quando isso acontece, é extraordinário. Aí me remete a uma passagem que eu gosto de citar ela, Torre de Babel. E como você falou, não é sobre religião, é sobre um livro milenar de sabedoria, a Bíblia Sagrada. Se você não acredita em Deus, está tudo bem, não tem problema. Mas pelo menos respeite a história desse livro milenar de sabedoria, que é o livro mais vendido do mundo. Lá diz o seguinte, tem uma historinha que fala sobre uma torre. Era uma cidade forte e uma torre tão alta, lá nos primórdios, que ela chamou a atenção do Criador. Ao ponto do Criador voltar, olhar para aquele povo, para aquela nação, e falou, ó, desçamos para confundir aquele povo. Por quê? Porque o propósito deles não era o propósito do Criador, era diferente. E aí o Criador desceu, confundiu a língua deles, espalhou, mas ele deixou uma mensagem, um código poderoso lá. Ele falou, por que ele desceu? Porque aquele povo tinha duas coisas, unidade e linguagem. E o que ele falou? Nada é impossível para esse povo, porque eles têm unidade e linguagem. Então entenda uma coisa, no dia que você tiver unidade e linguagem com o povo que anda com você, nada é impossível para você. Nada. Tudo é possível para quem tem unidade e linguagem. É extraordinário esse código. Brabíssimo, Erasmo, brabíssimo isso aí. Queria fazer uma chamada aqui pro pessoal para poder falar sobre a pior decisão da vida que eles podem tomar. Uma chamada aqui do Masterclass que a gente vai fazer no dia 4 de janeiro. Dia 4 de janeiro, você aí tá convidado a um Masterclass gratuito chamado A Pior Decisão da Sua Vida, que é exatamente para você iniciar o ano e tomar aquela decisão que você sempre falou que não ia tomar, porque seria muito ruim essa decisão. É exatamente essa decisão ruim que você falou assim, eu tô sendo enganado, as pessoas vão me julgar, meu pai e minha mãe vai falar tal coisa, meus amigos vão falar que eu tô virando coach, eu vou acordar sei lá que horas para poder treinar, para andar de bike, mas eu vou mudar a minha vida para tomar essa pior decisão. Então esse Masterclass vai ser no dia 4 de janeiro de 2025. Você aí que tá assistindo, você tá convidado para poder transformar a sua vida e para de deixar para o próximo ano. O próximo ano já tá aqui agora. Já inicia nesse, cara, porque a maioria das pessoas, eles sempre deixam pro próximo, eles não colocam data para começar nas paradas. E eu, como executor brabo, em tudo que eu faço, eu executo uma velocidade brabíssima. Eu posso te falar, a maioria das pessoas não executa porque eles não colocam data para começar. É só você pegar e fazer. A partir do momento que já fez ali, ó, já tô lá, tô na Masterclass, já me inscrevi ali. O que você faz? Agora você participa, executa e coloca pressão na tua vida. Não é para poder iniciar uma parada e parar. É pra você agora colocar pressão de verdade, porque, cara, você já tá 10 anos. 10 anos, meu amigo, você tá falando que vai começar esse ano. 10 anos. Já deve ter até cansado. Eu acho que talvez você esteja até naquele momento que você fala assim, cara, eu nem prometo mais, porque eu sei que eu não vou cumprir. Putz, cara, eu sei o que é isso. Eu sei exatamente o que você tá sentindo. Tá na hora de parar. Então, entra aí. Pior decisão da tua vida. Masterclass, brabíssimo. Pra você sair desse nível que você tá aí e ir pro próximo. Esse Masterclass é uma oportunidade de você andar com um povo que tem unidade e linguagem. E por que você não cresceu até hoje? Por que você não rompeu? Você está andando sozinho. Além de você não se posicionar, de não tomar a pior decisão da sua vida, você ainda anda sozinho. Como é que tem unidade com uma única pessoa? Não tem como. No mínimo tem que ser dois. Unidade é concordância. Unidade é propósito, é andar no mesmo caminho. Unidade ele é construído dentro de um ambiente, de um ecossistema. Quando você entende isso,
Você gira uma chave aqui, desbloqueia algo que a maioria das pessoas são bloqueadas. Eu tinha um grande bloqueio, por exemplo, de não ter sócios. Quando eu fui desbloqueado desse negócio, entendi que os multimilionários ou bilionários, todos eles têm sócios. As empresas começaram a surgir, os negócios começaram a surgir e começou a frutificar. E esse Masterclass que nós estamos convidando aqui do dia 4 de janeiro é uma oportunidade para você andar com esse povo desbloqueado, com esse povo que tem unidade, que tem linguagem e que vai colocar pressão. Como o Pedro falou, às vezes você está aí cozinhando o seu feijão em uma panela que não tem nenhuma pressão. E está lá cozendo esse feijão em uma panela qualquer, sem nenhuma pressão. Agora, tira esse feijão dessa panela simples, coloca esse feijão em uma panela de pressão, aumenta a temperatura, que o cozimento dele vai ser muito mais rápido. É sobre isso, é sobre você colocar pressão no tempo, de tal forma que o seu resultado vai ser muito mais rápido. Serão 3 meses, vai ser um projeto interessante. Cara, em 3 meses você vai transformar a sua vida. Se você colocar a pressão, andar com as pessoas certas, no ambiente certo, você vai ser transformado desse negócio. tudo é baseado com quem você anda. Inclusive, quando a gente fala assim, vamos caminhar com pessoas brabas que têm, né, princípios, valores e propósito. Porque às vezes você hoje fala assim, mas eu ando em bando. Mas qual que é o seu bando? O bando da balada? O bando do álcool? O bando do... Todo mundo fala, eu começo na segunda-feira, que a maior frase de procrastinador na vida é eu começo na segunda-feira. Qual que é o bando hoje que você tá andando? Qual é a média dessas pessoas que você tá andando? É para você mudar essa média agora e colocar nas pessoas que têm a mesma frequência que você. Ou pelo menos a frequência que você tá buscando. E nessa nova frequência você vai colocar uma nova pressão e uma nova realidade de vida. Novos ambientes geram novas conexões, que geram novos... Peraí. Falho essa aqui. Vamos lá. Novos ambientes geram novas conexões, que geram novas ideias, que geram novas ações, que geram novos resultados. Então, basicamente é isso. Você precisa se colocar num ambiente de pessoas bravas, pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, o mesmo princípio, o mesmo valor, o mesmo propósito. Cara, os afazeres, vocês se complementam. Eu e o Erasmo aqui, a gente entrou numa sociedade, ele tem umas características, eu tenho outras. A gente não é a mesma pessoa e não tem as mesmas características de execução. Ele é brabo nas paradas, eu sou em outra. Só que nossos princípios, valores e propósitos são os mesmos. E o resto só vem, só acontece, cara. E é isso. O Genari virou nosso sócio. Você, Erasmo, virou meu sócio também. Quantas mais pessoas aí a gente pode mapear aí nesse ecossistema? Pablo Marçal. Pablo Marçal virou nosso sócio. A gente virou sócio dele. Senão... O primeiro ficou melhor. Ficou melhor. Pablo Marçal virou nosso sócio. O João Avilar virou teu sócio. Tudo do mesmo ecossistema. Pessoas que têm princípios, valores e propósitos, cara. Se você anda com pessoal que não tem isso, onde é que você quer prosperar, meu amigo? Interessante, né, Pedro? Se você olhar, eu gosto muito de carro. E aí tem uma analogia que eu gosto de fazer. Você olha uma Bugatti, olha uma Ferrari. Você olha um carro de corrida, é extraordinário. Só que você quer ser um carro de corrida, você quer ser aquele carro muito veloz e que vai estar no pódio. O que acontece? Com quem que você anda hoje? É com Fusquinha? É com Chevette? Você anda com quem? É com a Brasília? Como é que você quer se tornar uma Ferrari andando com Fusquinha? Me fala aí. Não, mas hoje eu sou um Fusquinha, como é que eu vou andar com uma Ferrari? Eu entendi uma coisa. Não importa quem você é, a situação que você está vivendo hoje. A questão é que você vive sempre pela sua condição. Esquece isso, esquece a sua condição. Entende uma coisa, se você quer andar com um campeão, se você quer se tornar um campeão, aliás, ande com um campeão. E aí, interessante, se você quer, por exemplo, andar com os melhores, com os campeões, nem que seja para você limpar o óleo daquele chão, daquela oficina, esteja junto com eles. Pague o preço. Se conecte com essas pessoas, se conecte com o ambiente. Que o que vai acontecer? Você vai ser contaminado por essa frequência. Tudo é sobre energia. E vai chegar um momento que você vai começar a ter oportunidade. É só olhar a história dos grandes campeões do automobilismo brasileiro, por exemplo. É interessante, porque o Schumacher, ele tinha um pôster grudado lá no quarto dele do Ayrton Senna. Só que chegou uma hora que ele venceu o Ayrton nas pistas. Se você pegar o Lewis Hamilton, por exemplo, ele era um cara que estava lá nas oficinas, nos bastidores, olhando os campeões. Por quê? Ele estava buscando uma frequência e ele encontrou essa frequência. E aí, aonde que você está? Com quem você está andando? Você quer ser um campeão, mas você anda com quem? As pessoas que você anda, pelo menos, têm intenção de ser um campeão? Querem chegar lá? Ou já estão na caminhada? Se estão, você está correto. Se não, mude rápido as pessoas, o seu ambiente e comece a acessar aquele ambiente que você quer chegar lá.
Porque se você não fizer isso, o resultado não vai chegar. Isso é uma verdade. Se parar pra pensar aqui é o seguinte, Fusquinha ou Ferrari, né, que igual o Erasmo estava falando aqui agora. Você hoje é um Fusca ou é uma Ferrari? Isso também depende da percepção que você tem sobre você mesmo. Porque na verdade, às vezes você é uma Ferrari, você só se sente um Fusca, mas você é uma Ferrari, Deus te enxergou assim. Ele já te aprovou, ele sabe quem você é a imagem e semelhança dele. Você é uma Ferrari, só que você se enxerga como um Fusca. Por quê? Você tá colocando motor de Fusca, combustível de Fusca, pneu de Fusca no teu carro. E não adianta ele ser uma Ferrari, ele não vai andar, ele vai andar como um Fusca. Você precisa entender quem você é, a sua essência, o seu ser, e entender sua identidade. A partir do momento que você entender isso aí, cara, você vai se colocar como a Ferrari que você nasceu pra ser. Carro de corrida mesmo, cara brabo. E Ferrari anda com Ferrari, Fusca anda com Fusca. Os campeões mundiais, todos que eu conheço, cara, hoje as fábricas, Erasmo, eles colocam várias pessoas que são fortes na mesma, treinando, fazendo a pré-temporada juntos. Aí você fala, como assim, cara? Pedro Ren e Erasmo aqui vão competir pelo primeiro lugar. Ele é o Pedro é o melhor do mundo, o Erasmo o segundo melhor do mundo na moto ali. Eu vou separar os dois e um não vai ver o treino do outro. Sabe o que eles fazem? Juntam essas duas pessoas pra treinar junto. Você sabia disso? Eles treinam juntos. Porque eu vou aprender com você vai aprender comigo, nós vamos ficar mais rápido ainda. E o ganhar lá vai ser quanto eu acredito, quanto você acredita, a gente vai ter uma disputa ali, mas não é isso que vai diferenciar. Pelo contrário, a gente soma aquilo ali e fica mais brabo que os outros todos que estão em nossa volta. A gente se diferencia, porque a gente tá unindo duas pessoas brabas treinando junto. E você aí querendo treinar com gente que é fusquinha, você só acha que você é um fusquinha porque você anda com fusquinha, cara. Você é a imagem e semelhança do Criador, nasceu pra ser uma Ferrari, tá com o terror nessa terra. Que código poderoso, hein, Pedro? E aí, se você olhar bem, o que acontece? Você tem aí um carro de 12 cilindros. Tá lá, é o seu motor, tá na sua essência. Só o que acontece? Você só tá usando 3 dos 12. Ou seja, você tem uma capacidade enorme, só que não tá utilizando. Você tem 12 cilindros, mas só usa 3. Justamente porque você não entendeu ainda quem você é. Só que a partir do dia que você entender quem você é e começar a utilizar de 3, você passa para os 12, não. Você tem que começar a se reinventar. Você tem que começar a se descobrir. E aí de 3 você passa para 4. Aí já usou 4 cilindros. De 4 você vai para 5 e assim sucessivamente. Por quê? Tá dentro de você. É só clarificar, é só ativar a identidade. Quando você entende quem você é. E você entende que você tem uma Ferrari extraordinária aí, mas essa Ferrari, ela precisa de uma boa estrada, de uma condução. Quem é que dá a condução? É a conexão espiritual, é o Criador. Quando você entende isso, que você precisa de ter uma conexão espiritual para que as suas emoções e a sua alma sejam bem geridas e o seu corpo receba comando dos dois e haja uma fluidez. Você tem o caminho, tem a direção. E aí você é uma Ferrari que antes estava utilizando só 3 cilindros. Mas agora você está com os 12 ativados. E tem uma estrada extraordinária, bem pavimentada. E aí você tem um piloto, bem gerido, que cuidou bem daquelas emoções, estão todas bem administradas e de repente é só você acelerar. Porque os pneus são os adequados. O motor está em pleno funcionamento. O combustível é o melhor possível para essa máquina. Acabou. Você percebe que você está no caminho certo e acelerando em uma velocidade altíssima. Não mais de um Fusquinha, mas sim de uma Bugatti, por exemplo. Ou seja, você precisa estar com pessoas bravas. Lembra daquele código de novo. Novos ambientes geram novas conexões, que geram novas ideias, que geram novas ações, que geram novos resultados. Essa mãozinha aqui, se você lembrar disso aqui, cara, você vai se colocar num ambiente poderoso. Esse ambiente, cara, vai te levar para próximos patamares. Foram sentando em mesas diferentes, com pessoas diferentes, conexões diferentes, que trouxeram novos insights, novas ideias, aquilo ali mudaram minhas ações. E com essas novas ações gerou sociedades, resultados, novas empresas, novos negócios. E a maioria desses negócios, acredite se quiser, você não precisa nem colocar dinheiro nenhum para que esse negócio surja e se torne um negócio próspero e que te traz uma rentabilidade absurda. Só que você hoje está faltando só uma coisinha. A coragem de pegar essa mão aqui, fechar ela comigo e falar assim, bora caminhar junto, vamos tacar o terror nessa terra junto. Eu tenho certeza que você aqui, eu tô com essa mão fechada, nem vou abrir ela aqui agora, pra você entender uma coisa. Essa mão aqui eu tô fechado com você. Ele tá só esperando você estar com ela fechada junto com a gente também, para caminhar e tocar o terror nessa terra. E você é capaz, você é uma Ferrari. Quero ver o quanto você consegue acelerar os seus resultados aí agora e provar pro mundo que quem tá errado é o mundo, não é você. Você aí é o cara que vai tocar o terror junto comigo, com o Erasmo, e a gente vai fazer acontecer.
Te espero aí, viu? É sobre você entender quem você é e você entender o seu propósito. Todos nós temos uma essência extraordinária. E todos nós temos um papel a ser cumprido. Qual é o seu papel? É transbordar sobre a vida de outras pessoas. Isso é natural. Se você olhar a natureza, a árvore, quando produz frutos, não é para si, é para um ecossistema. O que está dentro de você, o talento que você carrega, não é para você. E não é para você enterrar, é para você transbordar, é para você multiplicar, é para você abençoar outras pessoas. Esse é um código muito poderoso quando você entende que você tem que viver uma vida de abençoar as pessoas, de se doar. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais fluido, tudo fica mais nítido. Até aquilo que você não enxergava antes, você começa a enxergar. E assim como Pedro, eu também estou fechado com você. Até depois do fim. Para você entender quem você é, para você entender o caminho, o seu propósito, para você começar a transbordar de tal forma que tudo que estiver ao seu redor também vai ser abençoado, vai ser próspero, porque você tomou a pior decisão da sua vida, que um pequeno momento foi até dolorido, foi desafiador, mas que depois gerou resultados extraordinários e te levaram para o próximo nível.